E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa do 8º ano. Na aula de hoje, crônica argumentativa. Então, o gênero crônica. Então, lá no 7º ano, quando vocês trabalharam o gênero crônica, até tem alguma coisa de crônica lá no 6º ano também, nós aprendemos que a crônica ela é referente a assuntos do dia a dia e do cotidiano. Nós vamos refletir sobre os acontecimentos que nós temos no dia a dia das pessoas. Então nós vamos colocar as pessoas que conseguem ter, não as pessoas, mas acontecimentos. Vamos pegar coisas contemporâneas. Por quê? Por ser assuntos atuais. Então a gente vai refletir sobre problemas da sociedade. Então vamos supor que nós temos o problema da cidade. Então uma cidade apresenta o mesmo problema com as calçadas. Então todo mundo sempre tem alguém que se machuca numa calçada da cidade. Aquilo sempre vira notícia. A sua crônica ela pode ser baseada justamente nesse andar das pessoas. A calçada, um lugar de grande movimentação. Pensa na rua mais movimentada de pessoas da sua cidade. Pensa que essa rua está totalmente esburacada, esse calçadão. Pensa que as pessoas têm que desviar, elas batem uma na outra, se machucam, torcem o pé. Imagine, um lugar que todos precisam passar e esse lugar não é bom. As pessoas vão acabar se machucando, vão acabar tendo problemas. Então, a partir daí, a gente consegue ver como que as pessoas estão se sentindo bem, se sentindo mal. Posso refletir, posso criar um personagem que vai trabalhar e passa por ali todo dia, sofrendo, vendo aquele sofrimento, mas ainda assim aquele caminho árduo o leva ao trabalho, A vitória não é nem chegar no trabalho, a vitória não é nem trabalhar, a vitória é chegar ao trabalho. Veja, você pode ter esse tipo de ideia. Se você já assistiu às Crônicas de Nárnia, por exemplo, nas Crônicas de Nárnia nós temos a história daquele mundo, do mundo de Nárnia, que tem aqueles personagens, nós vemos os acontecimentos deles, aonde os príncipes e as princesas daquele mundo estavam no nosso tempo, e cada vez que eles vão para Nárnia, o tempo lá passa muito tempo. Então eles só veem as crônicas, as coisas que aconteceram com o passar do tempo, certo? A crônica, ela não necessariamente precisa ser realística. Ela pode ser ficcional. Como que ela basta para ela ser ficcional? Você criando alguns personagens, criando eventos. A crônica ficcional, gente, ela não está ali para você criar um mundo, mas sim porque, de novo, o exemplo que eu dei sobre a calçada. O problema é real, mas quem está passando por esse problema, eu posso tornar ficcional. Eu posso criar personagens que vão passar por esse problema. Tranquilão? Então vamos lá, vamos relembrar o que é uma crônica. Crônica é um gênero com a ideia de tempo e consiste no registro de fatos do cotidiano de linguagem literária e conotativa. Lembrando, conotativo é o sentido figurado das coisas. Se você falar no sentido denotativo, então vamos lá, meninas. Você está lá andando, tá você e as suas amigas, e você está, ai amiga, sua louca, e joga o cabelo pro lado. Aí passa um menino e você fala, ai amiga, olha que gatinho. Significa que esse menino ele é peludo e ele cospe pelo? Pode ser que seja, mas não no caso. Significa que você está chamando ele de lindo. Você usou o gatinho no sentido conotativo, querendo dizer, porque o gato ele é um bicho bonito, elegante no jeito que ele anda, tal, por isso que tem essa comparação. Quando você diz que você está morrendo de fome, você não está morrendo de fome, você está com uma fome grande. Às vezes não é nem fome, é uma vontade de comer, certo? A origem da palavra crônica, ela é grega e vem de cronos, tempo, e por isso que uma das características desse tipo de texto é o caráter contemporâneo. A crônica pode receber diferentes classificações, igual o professor falou. Ela pode ser lírica, ou seja, poética, ela vai ter rimas, ou humorística, o autor vai fazer graça com o cotidiano. Como assim fazer graça com o cotidiano?
É como se você fizesse uma crônica de ter que ir para a escola todo dia, falando dos sofrimentos da vida adolescente, de ter que estudar e tal. Você vai refletir sobre isso. A crônica é ensaio em que o cronista, ironicamente, tece uma crítica ao que aconteceu nas relações sociais de poder. A filosófica, reflexão a partir de um fato ou evento. A jornalística, que apresenta aspectos de notícias ou fatos e pode ser policial. Esportiva, política, etc. Vejam, tem uma música do Skank chamado Uma Partida de Futebol. Essa música, além de muito boa, ela tem uma característica. Qual que é a característica dela? Ela está contando a história de uma partida de futebol. Essa história, ela fala sobre as emoções de quem está lá, de você estar indo ver o seu time jogar, ver ele ganhar, ver ele perder, ver o juiz dar um cartão vermelho para alguém do teu time que não merecia. Tudo isso faz parte da vivência. Então, ela é lírica. Por quê? Porque ela é poética. Então, uma crônica poética, tanto que ela está musicada, está na forma de música. Características da crônica, ela é um gênero discursivo, você vai dizer sobre os acontecimentos, e mescla a tipologia narrativa. Então, discursar sobre é escrever sobre um acontecimento, e a narrativa é quando você vai narrando esse acontecimento. Então, discursar, você está, a discursiva, a dissertação, você vai estar falando sobre um determinado acontecimento com trechos reflexivos, em alguns casos argumentativos. Reflexivo quando você leva a pessoa a refletir sobre algo. E argumentativos quando você usa a argumentação para construir uma linha de pensamento. A linguagem da crônica costuma ser leve, uma vez que o objetivo é que as pessoas entendam ela de maneira simples, marcado por coloquialidade e não raro cada cronista tem seu estilo próprio do uso de palavras. Ou seja, o cronista vai colocar a maneira com que ele escreve. Na crônica pode ter regionalidade. Então, aqui, por exemplo, eu sou de Curitiba, eu poderia colocar: a piazada fez tal coisa, piada, o Janho fez isso, e daí aconteceu isso, e daí aconteceu isso, e eu comi um cachorro-quente com 2 vinas e peguei o meu penal e fui embora. Estou usando regionalismos, palavras que a gente usa aqui. Se essa crônica fosse publicada aqui, as pessoas dessa cidade, daqui de Curitiba, iam olhar e falar: bacana, consigo entender isso. Beleza? Em temas comuns a esse gênero são os mais variados possíveis. Qualquer assunto cotidiano pode ser um motivo de crônica. Por ser um gênero nascido na cidade, é comum que ocorra em ambiente urbano e possa ser escrito em forma de crônica. Então veja, pessoal, temas comuns. Eu não vou pegar um tema que não seja de comum para as pessoas. Então vamos pegar algo que é incomum. Física de foguetes. Não é um assunto que todo mundo debate. Adianta eu escrever uma crônica sobre física de foguetes e publicar num jornal? Não. O meu público-alvo vai ser quem trabalha com foguetes. Vão ser astrofísicos, quem trabalha com espaço, engenheiros que trabalhem com isso. Então a minha crônica vai ser vaga para a população. E outra, não é um assunto do dia a dia. Afinal de contas, nós ainda não temos foguetes indo para o espaço todo dia. Temos alguns, indo de vez em quando. Mas não é algo que desperte nas pessoas: nossa, vamos falar sobre isso. Agora, se eu falar de uma obra na cidade, uma enchente, isso daí nos leva à reflexão. Tipos de crônica, porque a gente tem que lembrar que não existe só um. Diversos tipos de crônica, desde as apenas narrativas, passando pelas crônicas jornalísticas, até chegar em crônicas poéticas que flertam com o literário. Inclusive, alguns grandes escritores brasileiros, como Machado de Assis, Lima Barreto ou Clarice Lispector, foram renomados cronistas de seu tempo. Então veja, a crônica ela é popular, ela é uma forma literária, e nós temos aqui grandes nomes da literatura brasileira que escreveram crônicas, justamente para demonstrar reflexões sobre o dia a dia. Professor, mas
a minha crônica, adianta eu escrever então, já que essa galera escreveu tanto? Lógico que adianta. A gente quer ver a maneira com que as pessoas veem as coisas. Temos a crônica narrativa. Crônica narrativa é aquela que contém apenas um elemento da narração em sua estrutura, ou seja, apresenta personagens, tempo, espaço. Isso daí vocês lembram. Vocês aprenderam em conto, aprenderam em fábula. Publicadas em jornais, o assunto da crônica narrativa é, de regra, o tema vinculado ao cotidiano dos cidadãos. Então eu vou narrar algo que acontece no dia a dia das pessoas. Acordar cedo, ir trabalhar, ir para a escola, pegar ônibus, lá. A crônica jornalística, que também é muito famosa, pode ser caracterizada como um gênero que mistura fragmentos narrativos. Em geral, pequenos fatos cotidianos são contados para, em seguida, promover-se uma reflexão sobre eles. Os trechos mais longos de argumentação sobre os fatos narrados. Então, a crônica jornalística, nós vamos pegar fragmentos da narrativa. Por quê? O jornalismo, ele tende a informar. Então, eu vou pegar algumas informações e vou transformar elas em crônicas. Que tipo de notícia que eu posso pegar? Gente, as mais diversas. Na apostila do 7º ano, tinha algumas notícias sobre um ladrão que ele foi tentar assaltar uma igreja e ele encontrou o vinho do padre. Ele começou a tomar o vinho do padre e ele ficou bêbado e não conseguiu fugir, porque ele estava bêbado. Então a polícia foi chamada, ele foi preso. Poderia ter uma crônica escrita sobre isso. É uma notícia, aconteceu de verdade. Podia ter uma crônica fazendo a reflexão sobre esse acontecimento. Crônica humorística. Uma das marcas das crônicas narrativas e jornalísticas em geral é ter um enfoque humorístico acerca de cenas do acontecimento cotidiano. Então, vou pegar um acontecimento do dia a dia e fazer piada com aquilo. A gente faz isso de vez em quando. Alguns humoristas fazem isso de vez em quando. Por quê? Justamente para tentar quebrar. Veja, o humor existe porque ele é uma quebra. Então vamos lá, você está andando com seu colega tropeça e cai. A gente dá risada. Por que a gente dá risada? Porque é uma quebra. É uma quebra da expectativa que a gente tem. Então a gente fala, nossa, não vou perdoar, vou ficar dando risada de você. Por quê? É uma maneira que a gente tem, aconteceu uma quebra de expectativa. Para atingir esse grau de comédia, cada cronista adota um estilo particular. Aqueles que usam a ironia para marcar, né? E outros que abordam assuntos cômicos por natureza. Ainda os cronistas constroem discursos engraçados por meio de insinuações. Vão pegar falas de políticos e distorcê-las, ou então levá-las ao extremo. Como fazer uma crônica? Uma boa crônica é necessário, antes de mais nada, ser um bom observador. Por quê? Para a gente ser um bom cronista, nós temos que conseguir observar o dia a dia, como que nós vamos construir se nós não somos observadores, né? No caso das crônicas narrativas, vale a pena dizer quais serão os personagens, o cenário, o tempo, o enredo que serão redigidos, justamente porque esses personagens vão fazer com que a nossa história se torne mais interessante. A crônica argumentativa é um tipo de texto de argumentação, que a argumentação é sua principal marca. Ou seja, uma crônica argumentativa, você vai argumentar, trazer argumentações sobre um determinado assunto, né, muito utilizados no meio de comunicação, sobretudo jornais e revistas, hoje em dia já em mídias digitais. A crônica funde aspectos de crônica com o texto argumentativo e o artigo de opinião. Por quê? Porque vai ter a opinião do autor dentro do texto e uma crítica e argumentação dentro da crônica argumentativa. Então são 3 gêneros que nós colocamos dentro de um. Cronistas, autores escrevem as crônicas e expressam nesse tipo de texto um tema e sua posição, um ponto de vista sobre esse assunto. Para elaborar uma crônica argumentativa, primeiramente escolha um tema contemporâneo, algo que aconteça no seu dia a dia. Seja a fome no mundo, o aumento de preço da gasolina, a economia brasileira atual, uma briga entre vizinhos, o aumento de trânsito na grande cidade, dentre outros. Por exemplo, vocês podem escrever por que o Naruto é 1000 vezes melhor que o Sasuke. Eu leria essa crônica, até porque todo mundo sabe que o Naruto é melhor que o Sasuke.
Feito a escolha, leia sobre o assunto e organize suas ideias e selecione os argumentos, né? Lembre-se de que a crônica argumentativa tem que apresentar argumentos. Se é uma crônica argumentativa, como que eu não vou colocar argumentos nela? E uma importante característica da crônica é o acento do teor crítico. Gente, você não está falando sobre algo, você está fazendo uma crítica. Isso torna a crônica rica, certo? Note que a crônica narrativa argumentativa narra uma breve história. Com personagens e tempo e espaço, ela pode conter discurso direto, né, ou indireto. E os indiretos livres, que é a fusão dos dois tipos de discurso. Então, né, as principais características das crônicas argumentativas, né, são essas aqui. Argumentação e persuasão. Argumentação é quando você argumenta o seu ponto de vista. Persuasão é quando você leva alguém a concordar com você. Linguagem coloquial, simples, uma linguagem tranquila. Você não vai colocar uma linguagem extremamente formal, você pode usar uma linguagem simples. Textos relativamente curtos, para que as pessoas tenham interesse em ler. Temas cotidianos e polêmicos. Lembre, você precisa tornar polêmico. Por exemplo, Naruto melhor que o Sasuke. Pronto. Crítica, humor, uma ironia. Como que eu posso colocar uma ironia? No meu tom de voz eu consigo pôr é sim, o Sasuke é melhor que o Naruto mesmo. Veja, coloquei uma ironia. Uma induz à reflexão. Né? Você vai pensar, será que o Sasuke é melhor que o Naruto? Subjetividade e criatividade, como você vai fazer essa criação. Fusão do estilo jornalístico e literário, informar e criticar. Poucos personagens, porque a crônica ela tem que ser curta, até você desenvolver muitos personagens não dá tempo. Tempo e espaço limitados e caráter contemporâneo. Gente, se são poucos personagens e a história tem que ser curta, o tempo e espaço também tem que ser limitados. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.